Olá, meus alunos. Hoje, dia 31/8/2020, segunda-feira. Hoje nós teremos a aula de língua portuguesa e de ciências. Então, vamos lá. Abra um livro na página 51. Nós vamos entrar em conteúdo novo, denotação e conotação. Então, vamos lá entender o que é isso. Abra um livro, tá? E vamos lá. Leia alguns verbetes a seguir, criados por José Paulo Paes. Dicionário. Com a letra M, ele deu a palavra minhoca, que é uma cobra no jardim de infância. Com a letra N, nuvem, algodão que chove. Com a letra O, ovo, filho da galinha que foi mãe dela. P, pulo, esporte inventado pelos buracos. Vê que engraçado? Ele coloca um significado figurado para as palavras, né? Não é o verdadeiro que está no dicionário, mas é um outro sentido, é no sentido figurado, né? É quando a gente fala assim, nossa, hoje eu estou podre de cansada. Podre de cansada? Mas a palavra podre é algo estragado, né? E nós não estamos nessas condições. Mas esse autor aqui, José Paulo, ele dá o sentido figurado das palavras, tá? Então, continuando lá embaixo. Esses verbetes podem ser encontrados em um dicionário tradicional? O que vocês acham? Não, né? A gente encontra a palavra, mas não encontra esse significado. Porque esse significado está no dicionário do José Paulo, que ele fez um dicionário com as palavras no sentido figurado, que a gente fala, mas aquilo não é real, é só para demonstrar algum sentimento, alguma coisa, né? Vamos lá do outro lado da página 52. Lá em cima está escrito o seguinte: os verbetes de José Paulo Paes apresentam uma linguagem que é muito comum em textos poéticos, a linguagem figurada, ou o sentido conotativo. Então, quando a gente fala uma linguagem figurada, esse é o conotativo. Não é o que está no dicionário real da gente, tá? Da língua culta. Esse uso da língua apresenta um sentido diferente do sentido próprio das palavras, né? Então, tem um sentido diferente. Esse tipo de linguagem é dado o nome de conotação. Conotação. Logo abaixo, quando a linguagem é usada em seu sentido próprio, que é aquilo que nós encontramos no dicionário da língua culta, correspondente ao sentido que apresenta o significado básico das palavras, está em sentido denotativo. Então, o conotativo é o sentido figurado, que não é o real, né? E o denotativo são as palavras que está no dicionário da língua culta, da língua portuguesa, tá? A esse tipo de linguagem é dado o nome de denotação. Os dicionários costumam apresentar o sentido figurado dos vocábulos por meio da abreviatura. Figurado que aí eles abrevia por FIC, tá vendo? Então vamos lá. A palavra voar, deslocar-se no ar, voar a grande altura. Aí lá no sentido figurado, que é o que o José Paulo, o dicionário do José Paulo. Voar, passar muito depressa, o tempo voa. Onde que o tempo voa? Será que o tempo voa? Então, esse é o sentido figurado, que é o do dicionário do Zé Paulo. É uma maneira que nós usamos na nossa linguagem informal. Nós vamos falar alguma coisa e a gente diz dessa maneira, no sentido figurado, tá? Aí embaixo está assim, voar, com o sentido deslocar-se no ar, corresponde ao sentido denotativo.
que é o que está na língua portuguesa correto. O sentido passar muito depressa corresponde ao sentido figurado, né? Que voar não é isso. Jogo rápido lá embaixo. Nós temos um exercício onde pede para você associar as definições de acordo com as seguintes legendas. Se é do dicionário comum, que é da língua portuguesa, nós vamos colocar o número 1. Se é o dicionário de José Paulo, que é esse sentido figurado, a gente vai usar o número 2. Então, vamos lá. O primeiro quadrinho. Hoje, o que quer dizer hoje? O ontem de amanhã ou o amanhã de ontem? Esse é o número 2, tá? Que é o do dicionário do José Paulo. Vocês vão colocar dentro do quadrinho número 2. Segundo quadrinho. Luz, coisa que se apaga, mas não com borracha? A luz é uma coisa que se apaga, mas não com a borracha. Olha que legal que ele dá isso aí. A luz, ela apaga, mas não com borracha, porque o que a gente escreve com grafite, com lápis de escrever, a gente apaga com a borracha, não é? Mas a luz a gente não apaga com borracha. Então, aí o que é? Número 2 de novo, no segundo quadrinho. O terceiro quadrinho, luz, claridade produzida por uma fonte luminosa. Isso, esse agora é número 1, tá? Que é o que está no dicionário, que é o correto. O quarto quadrinho, dedo, parte do corpo que não deve ter intimidade com o nariz. Ó, dedo, parte do corpo que não pode ter intimidade com o nariz. Ele não pode se aproximar do nariz, né? Às vezes a gente fica, né? E não pode. E aí, esse sentido, quando a gente vai ler no dicionário, a gente vai procurar o significado de dedo, o dicionário diz isso? Que é a parte do corpo que não tem intimidade com o nariz? Não, né? Então, esse é o número 2 também, que é do dicionário do Zé Paulo. O quinto quadrinho, hoje, no dia em que se fala. Então, eu falo assim, eu falei hoje para ele. Então, é no dia que se fala. Esse é do dicionário correto, né? Então, esse é o número 1. O último quadrinho, dedo. Cada uma das partes articuladas das mãos ou dos pés. Isso, esse é o do dicionário verdadeiro, número 1, tá? Que não está no sentido figurado. Esse é o significado que você encontra no dicionário, tá? Aí na outra página, na página 53, tem duas caixas de textos aí para vocês fazerem um desenho. Eu espero que vocês façam, tá? Vamos entender o que o exercício está pedindo. Que sentido das palavras dedo e luz você considera mais interessante? O sentido conotativo ou o sentido denotativo? Represente por meio de desenhos nos boxes abaixo. Então, vamos lá. A palavra dedo, no exercício do jogo rápido do 1, o exercício 1. A palavra dedo tem o sentido figurado e tem no correto, né? No denotativo e no conotativo. Então, vamos lá. Se você acha que é legal desenhar o dedo no sentido conotativo, que é o sentido figurado, né? Que não tem intimidade com o nariz, você faz um desenho do dedo com o sentido conotativo. Então, um quadro você vai fazer o desenho, vai escolher o dedo, se é conotativo e denotativo que você quer desenhar, né? Você pode desenhar uma mãozinha, tá? Que é o sentido denotativo, que é o verdadeiro. A luz, o que ele explica no exercício 1? A luz tem no sentido conotativo e tem no sentido denotativo. Então, a luz, ele fala o seguinte, coisa que se apaga, mas não com borracha. Luz, claridade produzida por uma fonte luminosa.
Então, você vai desenhar a expressão que você achar mais legal para desenhar. A luz no sentido figurado ou no sentido real, tá? Vocês vão escolher. Na próxima aula de língua portuguesa, que vai ser na quarta-feira, eu vou olhar esse desenho de vocês. Eu espero que vocês façam, tá? Isso aqui vai ficar de tarefa. A Pro não vai nem falar, porque é desenho, resposta pessoal. Vocês mesmos têm que fazer, tá? Eu vou repetir a resposta da número 1. Ficou assim, ó. Primeiro quadrinho, 2. Segundo quadrinho, 2. Terceiro quadrinho, 1. Quarto quadrinho, 2. Penúltimo quadrinho, 1. E o último quadrinho, 1. Tá? Aí vocês preenchem o jogo rápido aí. E o exercício 2, vocês vão fazer de tarefa. Vai escolher o significado de uma das palavras, tá? E vai desenhar. Feito isso, vocês coloquem a data e coloquem assim, a corrigir, tá? Vocês podem colocar aí que eu vou corrigir na quarta-feira. Por favor, façam essa tarefa, tá? Eu vou ler aqui um textinho que mostra as palavras no sentido conotativo, que é no sentido figurado. Eu achei muito legal esse texto, porque vocês percebem a diferença. Então, assim, vamos lá. Amor é fogo que arde sem ver. Como que o fogo arde sem ver? Quando a gente queima, a gente sente, né? Aí, esse é o título do poema. Aí o poema tá assim. Amor é fogo que arde sem ver. É ferida que dói e não se sente. Como que a ferida dói e você não sente? É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É a mão, é um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. Tá vendo que as palavras se contradizem? É bem legal, né? Eu gostei desse conteúdo aí. Na atividade avaliativa eu não coloquei ele, porque o livro deu muito pouco desse conteúdo, né? Então a gente não vai ter muito tempo de trabalhar ele, mas eu achei bem interessante, né? Então, lembrando, o sentido conotativo é o sentido figurado, tá? E o denotativo é o que corresponde ao dicionário mesmo que a gente vai procurar na língua portuguesa e a gente acha o significado básico dessa palavra, tá? Então, a página 53 ficou de tarefa, vocês fazem, na quarta-feira eu corrijo. Agora vamos na página 32 de ciências. 32 de ciências. Abram aí na página 32 de ciências. Nós temos um textinho aí, o primeiro antibiótico. Então, a gente tem o texto e depois na página 33 tem a interpretação do texto, tá? Então, vamos lá. O primeiro antibiótico. Leia com atenção o texto a seguir, que conta como foi descoberto o primeiro antibiótico muito utilizado até os dias de hoje. A Pro vai colocar o óculos porque eu não estou enxergando direito, tá? Então, vamos lá. Você chega na cozinha e encontra um pão velho e cheio de bolor. Eca! Trata de jogá-lo fora. Mas antes, saiba que ele pode conter um fungo que já salvou muitas vidas. Quer saber como? Para isso, vamos conhecer um pouquinho da vida de Alexandre Fleming, cientista conhecido como o pai da penicilina. Ele nasceu em Lockfield, na Escócia,
no dia 6 de agosto de 1881 e morou em uma fazenda com sua mãe e irmãos até os 13 anos. Quando se mudou para Londres, na Inglaterra. Anos mais tarde, ingressou no curso de medicina na Universidade de Londres e, depois de concluí-lo, começou a se dedicar ao estudo de substâncias capazes de combater bactérias. Já sua descoberta mais famosa, a penicilina, aconteceu em 1928, quando Fleming saiu de férias e esqueceu placas de cultura de micro-organismo em seu laboratório. Ao voltar, ele percebeu que algumas das placas estavam contaminadas com bolor, um fungo do tipo Penicillium, que cresce também no pão velho. Você já deve estar achando que essa história é uma eca só. Aí está a imagem do Alexandre Fleming em seu laboratório. Olha ele aí. Do outro lado, na página 33. Mas o que podia ser apenas uma coisa nojenta era, na verdade, um poderoso antibiótico. Fleming notou que ao redor das colônias de fungo não havia mais bactérias. Algumas pesquisas depois, ele descobriu que o fungo produzia uma substância com efeito bactericida. Era a penicilina. Até hoje, muito usada para curar infecções. Ela foi o primeiro antibiótico da história e já salvou muitas vidas. É importante saber que essa grande descoberta ficou quase 10 anos sem receber muita importância. Somente após o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, outros cientistas retomaram os estudos iniciais de Fleming e conseguiram reproduzir a penicilina em grande quantidade. Esse trabalho foi muito importante e resultou no tratamento e na cura de milhares de pessoas durante a Segunda Guerra. Olha que legal! A partir de um fungo, né, que era o bolor, a gente já estudou o bolor, né, que dá em pães, que fica aquelas manchas às vezes pretas, às vezes esverdeadas nos pães, quando o pão recebe umidade, fica velho, né? E a partir do bolor, ele descobriu o antibiótico. Olha que legal. A primeira questão. Que nome Alexandre Fleming deu ao primeiro antibiótico que descobriu? Qual é o antibiótico que a gente está falando aqui agora? Hã? Penicilina. Então, a resposta da primeira, que nome Alexandre Fleming deu ao primeiro antibiótico que descobriu? Ele deu o nome de penicilina. Penicilina. Essa é a resposta da primeira questão. Questão 2. Com base em qual micro-organismo foi descoberto o primeiro antibiótico? Nós lemos agorinha. Deixa eu ver se está nessa página ou está na outra. Está no último parágrafo da página 32. Mas vamos lá. Questão 2. Com base em qual micro-organismo foi descoberto o primeiro antibiótico? Com base em um fungo chamado Penicillium. Está aqui, ó. Esse nome. Está na penúltima linha do texto, na penúltima linha, acima da fotografia dele, está o nome aqui, tá? Vocês copiam o nome certinho. Com base em um fungo chamado Penicillium. Penicillium. Questão 3. Considerando as experiências de Fleming, escreva com suas palavras a importância das pesquisas, das observações e divulgação de informações entre os cientistas. Então, aí, é uma resposta pessoal, né?
vocês que devem responder, mas a Pro vai ajudar, tá? Deixa eu retirar a resposta aqui certinha, para mim passar para vocês escreverem aí no livro, tá? Aí vocês escrevem aí, o trabalho dos cientistas requer muita atenção e dedicação. Vírgula, podem contribuir para que outros pesquisadores façam importantes pesquisas. Então, quando um cientista começa a fazer um trabalho de pesquisa, ele incentiva outros pesquisadores. Então, por isso a resposta ficou dessa forma. Resposta da 3. O trabalho dos cientistas requer muita atenção e dedicação, vírgula, podem contribuir para que outros pesquisadores façam importantes descobertas. Tá? Vocês coloquem aí corrigido, a gente só vai até essa página aí mesmo, a aula é bem curtinha, tá? A Pro resolveu gravar a aula porque eu marquei oftalmologista amanhã de manhã, tá? Eu marquei oftalmologista, então tá marcado para 8h30, então não tinha como eu dar aula e ir no médico. A Pro tá sentindo muita dor no olho, aí eu marquei um oftalmo para o período da manhã, tá, meus amores? Aí hoje à tarde eu vou no colégio para buscar as atividades avaliativas de vocês, tá? Levem as 6 atividades avaliativas. Arte, português, matemática, história, ciências e geografia. São 6 atividades, tá? Não precisa levar livro, caderno, nada. Somente as atividades. Um beijo para vocês e até amanhã. Amanhã a Pro volta.